O que fará com que um homem de azul vá puxar no computador dele e conferir a sua declaração de imposto de rendas? É pedir restituição para o governo, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o governo, ele se ofende um pouco quando você sonega o imposto, né? Você tinha que ter pago R$1.000 de imposto para ele, mas você escondeu um pouquinho e você pagou só 500, né? O governo, ele se chateia. Agora, ele se ofende, tá? Ele leva para o pessoal, ele leva para o coração. Quando você pede restituição, quando você pede, aí, meu amigo, aí o troço pega, aí o bicho pega, entendeu? Então, muito boa tarde, senhores. Meu nome é César Mello, sou jurista especialista em direito público, coordenador nacional da iniciativa As Armas do Brasil, e no vídeo de hoje nós vamos responder a uma pergunta absolutamente hipotética. Absolutamente hipotética. O que aconteceria se os brasileirinhos deixassem de pagar imposto? Como teremos várias situações absolutamente hipotéticas a abordar nesse vídeo, será um vídeo um pouco mais longo, então fique confortável, né? Pegue uma pipoca para comer, né? Um caderno para fazer anotações, caso hipoteticamente você queira fazer elucubrações sobre o que talvez, quem sabe, aconteceria se você adotasse parte das posturas que iremos discutir absolutamente hipoteticamente neste vídeo. Dito isso, vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Então, pois bem, gostaria de ressaltar inicialmente, né, fazer um disclaimer, né, dizendo que eu não sonego impostos, absolutamente nenhum imposto. Eu declaro tudo tintim por tintim. Se tivesse Bitcoin, declararia todos os meus Bitcoins, mas eu não sei como é que lida com esse negócio de Bitcoin e criptomoedas. Aliás, nem sei usar o computador direito. E todas essas situações que eventualmente eu venha a me referir aqui, primeiro, não é para ninguém fazer. A gente sabe, né, que o presidente falou, se tiver muito caro, não compre, né? E a gente sabe que o imposto é a coisa mais cara que tem para pagar nesse país, né? Então, né, deveria valer também se o imposto tiver caro, não pague, né? Mas não estou recomendando a ninguém a pagar, não pagar os impostos, pague todos certinho, né? E quando pagar os seus impostos, né? Faça aquele pensamento mental, né? Né? Porque hoje em dia você não paga mais para uma pessoa específica, né? Você paga online e tal. Então você faz o pensamento mental, manda a mensagem mentalmente, né? Então você manda a mensagem, não vai gastar tudo numa só, né? Então, né? Não vai gastar tudo numa prima só, né? A gente sabe que o Lula não segue a recomendação, ou talvez siga, não sei, né? Mas faça a recomendação mental e pague lá os seus impostos. Lembrando que sempre nos meus vídeos deve-se prestar atenção no que não está sendo dito. Então, antes de adentrarmos no que aconteceria na remota hipótese da população resolver fazer desobediência civil e não pagar mais os impostos, que a gente sabe que não é recomendável, né? Vamos primeiro entender como é que funciona a cobrança de impostos e quais as consequências e em que pontos. Talvez, quem sabe, eu recomendo que não façam, mas hipoteticamente, apenas a título de ilustração, né, um exercício mental hipotético, o que aconteceria, né, em que situações os impostos são cobrados e como que, hipoteticamente, alguém que fosse muito malvado, feio e bobo, que não quisesse pagar imposto, antidemocrático, né,
antidemocrático que não quer pagar o preço da civilização acabe sonegando, né? Acabe não pagando os impostos, né? Até porque não é necessário sonegar para não pagar, né? Lembrando que sonegar, né? Iniciando aqui o vídeo, sonegar é diferente de dever impostos, né? Então, sonegar é quando você deve o imposto e você não avisa o fisco que você estava devendo o imposto, né? Você esconde que você estava devendo do fisco, é sonegar. Se você avisa o fisco e você não paga, você simplesmente caloteou o fisco, né? E você não sonegou, você não pagou o imposto, que é diferente de sonegar. Certo? Né? Então, a primeira diferença bastante importante. Então, você pode muito bem declarar os impostos e não pagá-los. Né? Então, vamos dividir as situações aonde os impostos são cobrados, entender a lógica do Estado de cobrança de imposto e, a partir da lógica do Estado, aprender como alguém muito chato, feio e bobo que queira não pagar os impostos, analisando essa estrutura governamental de cobrança, o faria, né? Não você, não eu, né? Mas alguém feio, chato e bobo, né? Que não gosta da Janja, né? Como não gostar da Janja, né? Que não gosta da Janja faria, né? Não eu, nem você, né? Nem ninguém, né? Todo mundo aqui já declarou seu Bitcoin? Se eu tivesse, se eu soubesse, se você declarou o Bitcoin, deixe seu comentário abaixo. Como é que faz, primeiro, para comprar o Bitcoin? Segundo, como é que faz para declarar o Bitcoin? Né? Conte para nós aí. Como é que faz? Eu não faço a mínima ideia. Então vamos começar. Trata-se daqueles vídeos com desenho, então faremos o desenho. Peço perdão se não gostar do desenho, porque eu não sou um brilhante artista, né? Eu sou um artista nível 0, apesar de ser um jurista nível 3, certo? Então, vamos aqui à ferramenta de desenho e vamos entender primeiro como é que funciona a lógica do governo para a cobrança de impostos, certo? Então, vamos dizer que o governo queira cobrar impostos. Eu acho que é uma das coisas que mais dói no governo é cobrar impostos da população, né? Eles devem se sentir muito mal, muito chateados de ter que cobrar impostos. É a única coisa que funciona no Brasil, o único órgão público que funciona 100%, e olha lá ainda, né? É a cobrança de impostos, né? A fazenda lá. Aí tecnologia, aí não fica fora do ar, aí não dá problema, aí não fica inoperante. Não. Vamos analisar aqui como é que funciona, né? Qual é o desafio a ser posto, né? Então, vamos dizer que nós temos várias pessoas aqui, cada quadradinho é um indivíduo, certo? E o governo, vamos dizer que vai cobrar 20% de imposto de cada um, governo bonzinho, né? Então vamos pôr o governo em redondo aqui em cima, né? Não, do redondo não. Acho que não é adequado. Vamos fazer uma estrelinha vermelha que fica mais adequado. Não sei vocês, mas quando eu vejo o governo querendo cobrar imposto, me lembra uma estrelinha vermelha. Onde é que eu vejo aqui? Uma estrelinha vermelha, para cá e para cá. Aí, estrela vermelha. Ficou meio feia, né? Mas eu não manjo muito de desenho, já avisei, né? Então, o governo aqui da estrelinha que quer cobrar impostos, certo? Só que o governo, o que acontece? O governo, né, vamos dizer, representado pelo político, ele não vai lá pessoalmente e cobrar o imposto de ninguém, né? Então, o que o governo tem? O governo, ele tem os capatazes dele, né? Que daí vamos fazer aqui os azuizinhos, né? Acho adequado, né? Então, ele tem vários azuizinhos lá que tem que ir lá cobrar um imposto, né? Só que se a gente for respeitar a proporção, o número de azuizinhos que nós temos é limitado, até porque o salário de cada um deles é muito alto, né? Não dá para ter tantos assim, certo? Muito acima da média do brasileiro normal. Então, o que acontece? Se o governo for pegar e for cobrar esse aqui desse, esse aqui desse, esse aqui desse, aí esse aqui desse e esse aqui desse, o que acontece? Passa mais tempo do que o tempo disponível para se cobrar, né? Então, esse azulzinho aqui, ele
vem aqui e cobra desse, e ele leva mais ou menos o mesmo tempo, porque o trabalho é mais ou menos o mesmo, né? Para cobrar desse, ou para cobrar desse, ou para cobrar desse. Então, o que, que o governo faz? Ah, esse mês deu para cobrar só de um, né? Então, atrás de qual que o governo vai? O governo vai atrás do grandão, porque 20% do grandão, né, é muito mais dinheiro do que 20% desse trouxa pequenininho aqui, né? Então, o que, que o governo faz? Ele bota medo nas pessoas, ele diz, não, porque sonegar é crime, porque você vai pra cadeia, não sei quem, não sei o quê. E ele vem para cima do grandão, né, na esperança de que o pequenininho aqui, cumpra. Ele ao invés de esperar a visita do azulzinho, né? Ele aguarda que o pequenininho venha pessoalmente aqui e entregue o dinheiro para ele, certo? Então ele tem uma quantidade suficiente de azulzinhos para abordar os grandes. Então, qual que é o primeiro ponto a ser entendido? O primeiro ponto a ser entendido é que, na prática, enquanto você for pequeno, muito provavelmente o governo não irá atrás de você, tá? Por que, que o governo não vai atrás de você? Porque o salário do azulzinho é mais alto do que o azulzinho recebe por mês. É mais do que ele consegue te cobrar no ano inteiro, certo? Então o que acontece? Se o governo pegar e botar um azulzinho desse aqui, que é soberbamente remunerado, para ficar gastando o tempo dele vindo atrás de você, ele vem atrás de você e mesmo com juros, multas, correção e pipipi, popopó, ele consegue te arrancar lá 5, 6 mil reais, entendeu? E esse cara aqui, para te arrancar 6 mil reais, ele recebeu de salário 26 mil, né? Então, o governo ficou no prejuízo. O que, que ele vai fazer? Ele vai pôr o azulzinho para cobrar, né, 20% de um faturamento grande, que daí, no mesmo tempo que ele levou para lhe arrancar 5, 6 mil, aqui ele cobra 1 milhão, certo? Então, esses caras aqui, eles estão em cima desses grandões, certo? Então, é por isso, então esse é o primeiro ponto a ser esclarecido, né? O governo monitora todo mundo, sabe tudo de todo mundo. Ele tem gente suficiente para ir para cima de todo mundo? Não tem, não tem, não tem, não tem, certo? Não tem. Então o que, que ele faz? Ele vai para cima dos grandes na esperança de que os pequenos, por medo, né, vão lá e paguem. É muito mais uma jogada de marketing do que realmente ele ter as condições de ir atrás de todos, né? É por isso que, por exemplo, o Neymar lá foi perseguido porque sonegou imposto, etc, etc, etc. Qual que é o objetivo de perseguir o Neymar? Inclusive, até onde eu sei, o Neymar ganhou todas lá, foi decidido que não tinha imposto nenhum para pagar, né? Por que, que ele vai para cima do Neymar? Para que as outras pessoas fiquem com medo, né? Pô, pegou o Neymar lá, acho que eu tenho que pagar o meu imposto aqui, certo? Então, isso gera uma diferenciação bastante grande entre os impostos que você pode pagar e os impostos que não tem jeito você vai pagar, certo? Então começa a primeira estratégia a ser utilizado para quem, lembrando, é mau caráter, feio, bobo, cara de melão, certo? Né? Não para eu, você, né? Pessoas cumpridoras da lei, né? Pessoal feio e bobo, certo? Pessoal que é feio e bobo, né? Lembrando, nem eu, nem você, nem ninguém que está assistindo o vídeo vai fazer esse tipo de coisa. O que que gera de diferença nessa questão, né? Então, gera de diferença nessa questão duas situações hipotéticas de cobrança de impostos, certo? Então, de um lado, nós temos os impostos de difícil evasão, certo? Vamos até mudar aqui os impostos de difícil evasão. E, do outro lado, nós temos os impostos de mais fácil evasão, certo? Qual a diferença entre um e outro, tá? Vamos dizer que você é um consumidor e você é muito feio, muito bobo, né? Cara de melão, e você quer evadir os impostos,
certo? O que acontece? Se você comerciar com as grandes empresas, né? Em todas essas negociações, você pagará um imposto. Pagará um imposto como? Pagará um imposto embutido no preço. Por quê? Porque esse cara aqui é grandão. Por ele ser grandão, ele tem um fiscal do governo de olho aqui em tudo. Ele acaba pagando imposto de tudo. Então, quando você comercializa com ele, você negocia com ele, você adquire alguma coisa com ele, o que acontece? O imposto já está embutido. Então, você pegou o seu dinheiro, pagou, né, por aquele produto, uns 50% a 60% vai ser imposto e os outros 50% a 60%, né, serão efetivamente a negociação que você fez, certo? Agora, quando você comercia com este comerciante pequeno, certo? Que justamente por ser pequeno, o governo não está tão de olho nele e você paga no dinheiro, você paga no Pix. E na hora que o comerciante pergunta, né, não é à toa que o governo obriga ele a perguntar isso por primeira ação, é perguntar para você se você quer CPF na nota, né? Você responde, não, eu não quero. Mas apenas se você for feio, bobo, cara de melão, né, que queira sonegar impostos, certo? Por quê? Porque existe uma grande hipótese de, ao você negociar com este pequeno, né, ao você responder eu não quero CPF na nota, ele simplesmente não emitir a sua nota, certo? Ou emitir a nota em algum sistema que acabe gerando um erro de sincronismo com o governo, certo? Então, pagar no Pix, que é basicamente uma transferência. Ou melhor ainda, pagar em dinheiro e não pedir o CPF na nota, é uma forma que as pessoas feias, bobas, caras de melão, né, têm de simplesmente ajudar esse comerciante, ajudar esse pequeno comerciante a esquecer de pagar o leão nesse meio do caminho, esquecer de pagar o leão nesse meio do caminho, né? Então, essa aqui é a situação dos impostos indiretos, né? Então, digamos, você é um servidor público, valoroso servidor público, não é funça, né? É realmente um valoroso servidor público e realmente faz o melhor que pode lá no seu trabalho. Você já teve toda a sua renda taxada previamente, certo? Então, você só participa do pagamento de impostos basicamente nessa situação, onde você tem que escolher onde você vai comerciar, né, realizar suas relações comerciais com um grande operador, certo? E daí ele vai acabar pagando os impostos, ou você pode comerciar com um pequeno operador, certo? E dizer, não, eu não quero meu CPF na nota, algo que você deveria fazer sempre. Então, você pode ter essa opção, né? E se eventualmente você comerciar com este pequeno comerciante e ele se equivocar e esquecer de informar ao leão sobre o pagamento dos impostos, você estará indiretamente deixando de pagar impostos, certo? Porque com o grandão esses impostos acabam sendo pagos e com o pequenininho pode acontecer de não serem pagos, certo? Por isso que muitas vezes nas lojinhas pequenas, né, os preços acabam sendo diferenciados em relação aos preços das lojas grandes, né? Os mercadinhos de bairros, aquelas portinhas que antes eram R$ 1,99, hoje em dia não são mais R$ 1,99, mas são no mesmo estilo, etc. Eles costumam ter um valor menor, né? Um valor menor por conta disso, né? O que me leva ao próximo tópico, né? Que é a cadeia de cobrança de impostos, certo? Então, vamos para a complementação sobre a cadeia de cobrança de impostos, né? No Brasil, nós temos uma cadeia de cobrança de impostos que funciona assim. Você produziu um produto. Em geral, as produções elas são feitas por grandes empresas que são monitoradas o tempo todo pelo fisco. Às vezes tem até um fiscal dedicado
aquela produção específica, né? Então, esses produtos, sobre eles já incide o IPI e eles já têm o imposto colocado. Então, o cara produz o produto, vamos dizer, tem esse custo, né? Aí ele adiciona o IPI e o custo fica nesse total. Quando ele vende esse produto para o fornecedor, ele tem que adicionar o lucro dele, né? E mais os impostos. Então, o preço fica um pouco maior. E muitas vezes um fornecedor grande, né, uma distribuidora, acaba vendendo para um fornecedor pequeno, né, um fornecedor grande, mais finalístico, né? Então, ele adiciona o lucro dele e mais o imposto, né? O que acontece? O que o governo faz para garantir? O governo faz, por exemplo, né, ele coloca fiscais que fiscalizam o transporte. E no Brasil, para um produto ser transportado, ele precisa estar com a devida nota fiscal, certo? Então, o que acontece? Se do transporte da indústria para o distribuidor não tiver uma nota fiscal acompanhando, comprovando que o imposto foi recolhido, né, o governo vai lá e apreende a mercadoria, certo? Rouba as pessoas, certo? Toda vez que houver a transferência de bens, é necessário que seja emitida uma nota fiscal comprovando que o imposto foi recolhido. O que o governo faz? Para garantir que ele vai receber todo o imposto, ele tem um negócio que chama substituição tributária. Então, o governo, ele imagina que o preço final será a ser cobrado será deste aqui, né? Deste aqui, será este aqui, e daí ele escolhe o ponto mais vulnerável da cadeia para cobrar 100% do imposto desse. Então vamos imaginar aqui que é uma cadeia onde a gente tem uma grande indústria, né? Uma grande indústria, digamos uma fabricante de carros, certo? E daí isso daí vai para a concessionária e daí depois vai para o consumidor final. O que o governo faz, né? Como tem várias concessionárias, mas a fabricante de carro é só uma, ele vai lá e mete a substituição tributária nesse aqui, porque daí ele cobra o imposto de todos numa só, né? Agora, caso, digamos, seja um produto produzido de forma mais artesanal, como queijo, né? Onde tem vários produtores, mas chega num destinatário mais concentrado, como supermercado. Ele bota a substituição tributária aqui no mercado, certo? Onde fica mais fácil de cobrar os impostos, certo? E como vocês veem, tem vários mecanismos para evitar que... Vocês veem que existe uma dificuldade para quem é feio, bobo, cabeça de melão, evitar o pagamento desses impostos, porque basicamente os impostos são cobrados no ponto da cadeia onde é muito mais difícil de evitá-los, né? E qual que é a solução, né, que as pessoas malvadas, muito feias, bobas e cabeça de melão têm para essa situação? A solução, né, ela se dá da seguinte maneira, né? Então, vamos imaginar, né, que nós tenhamos aqui um rio, né, um rio dividindo uma área, e deste lado da área, né, nós temos um país chamado Paraguai, né? E deste lado da área nós temos um país chamado Brasólia, certo? E daí alguém resolve pegar um lote de produtos, certo? E tirar do Paraguai, né? E passando aqui pelo rio, trazer para dentro do Brasil sem passar pela casinha, pela casinha chamada alfândega, né? Então, quando o produto ele sai do país, entra no outro país, certo? Sai do país, entra no outro país, sem passar pela alfândega, é o que se convencionou chamar de contrabando,
que é um crime sem vítimas, né? A única vítima é o Estado, e daí esse contrabando, ele vem parar, ele entra no país e o custo desse produto, ele é só os impostos daquele país da onde ele veio, acrescido do custo, né? E o lucro de quem pegou esse produto e trouxe para dentro do Brasil sem passar pela alfândega, né? Que na alfândega é onde cobra os impostos e daí o produto faz assim, né? Então, o que acontece? Se ele não passar por aqui, né? Se ele não precisar passar pela alfândega, né? Ele começa com esse precinho, aí ele chega aqui, adiciona-se apenas o lucro do contrabandista e o custo de transferência, né, para dentro do país. E aonde que esse produto contrabandeado ele vai parar? Lá naquele mercadão grande lá, né? Ou ele vai parar no lojinha, né? Eu acho que não é preciso ser muito inteligente para saber que ele vai parar no lojinha, porque no lojinha, né? Na pequena lojinha, no pequeno comércio, na portinha lá, como lá não há grande faturamento a ser tributado, os fiscais eles estão ocupados, né, fiscalizando. Os fiscais estão ocupados fiscalizando as grandes lojas, né, o faturamento um pouco maior, né? Então, você, quando compra na lojinha pequena, pagando em Pix e sem pedir o CPF na nota, você acaba muitas vezes adquirindo um produto de preço muito aquém do que há na loja grande, porque ele não passou pela alfândega e não teve a cobrança daquele imposto, né? Você não, nem você nem eu, né? As pessoas feias, bobas, caras de melão, que querem sonegar impostos. Então, basicamente, para os impostos indiretos, né? Se você fosse ser sacana com o governo e querer não pagar esses impostos, né, seriam dessa forma que você faria. Você não, nem eu, nem você, nem ninguém que está assistindo o vídeo, só as pessoas feias, bobas, caras de melão, certo? Então, essa é a forma hipotética, absolutamente hipotética, sem nenhuma orientação de que você o faça, de acabar não pagando esses impostos que são cobrados de terceira pessoa, são impostos indiretos, né? Então, entendido isso, agora nós vamos para os impostos diretos, certo? Os impostos diretos, o que acontece, né? Nos impostos diretos, nós temos basicamente alguns impostos que são, né, os impostos de ciclo anual, né, que seria, a princípio, o imposto de renda, o IPVA, o IPTU, e no caso de empresas, né, se você for um empresário, um microempresário, estiver no Simples, etc., você terá alguns impostos ou mensais, no caso de microempresa, né? Se a sua empresa for um pouco maior, não for microempresa, empresa de pequeno porte, os impostos são trimestrais. No caso do IPVA e do IPTU, ele já vem calculado para você e você recebe um boletim. Ocorre que, no caso do IPTU, o valor do IPTU, ele, se você não pagar, ele terá acréscimo de juros mais multa, né? Então vamos dizer que o seu IPTU é R$1.000. Você não pagou, em pouco tempo ele vira R$1.200, R$1.300. Aí você não pagou no outro ano, ele vai ficar pendente. Você não pagou no outro ano, ele fica pendente. O que o governo tem feito? O governo tem mandado esses impostos, e aí vale para todos os impostos, né? Ele tem mandado esses impostos para cartório de protesto. Você acaba sendo protestado por aqueles impostos e você acaba perdendo crédito. O que para algumas pessoas não faz muita diferença, porque a economia já está toda fodida, certo? Você
você já não está conseguindo pagar as contas, você já atrasou uma conta, já atrasou outra, teu nome está no CEPROC mesmo. Então, o governo protestar o seu nome em relação a isso não vai fazer diferença nenhuma. Como eu já falei, né, falava para os meus clientes quando eu advogava, meu amigo, a diferença entre você dever 20 mil reais e você dever 1 milhão de reais é praticamente nenhuma, certo? Praticamente nenhuma. Por quê? Porque o mercado, olha, se o seu nome está no CEPROC, você não tem crédito. Não importa se é R$ 2 de uma fatura de telefone, fatura final, não sei o que você não recebeu e não pagou, né? E pipipi, popopó, ficou lá devendo R$ 2 lá. Aí vai fazer um negócio jurídico, o cara, não, mas teu nome está no CEPROC. Você fala, sim, mas é R$ 2 de uma conta aqui, que obviamente esqueci de pagar. Não, mas enquanto não tirar o nome do CEPROC, não dá para provar o seu cadastro. É ou não é assim que funciona, né? As pessoas, elas não olham as coisas com lógica, né? Não, pô, a fatura de R$ 2 aqui não faz diferença nenhuma, né? No negócio jurídico que você está fazendo. Não. O cara está protestado em o cara está no CEPROC por R$ 2, o cara está devendo 1 milhão, né? Numa prova ficha igualzinho. Numa prova ficha igualzinho. Então, dever 2 mil, 20 mil, 1 milhão de reais no Brasil é basicamente a mesma coisa, porque as pessoas que analisam esse tipo de coisa é tudo no automático. Ninguém tem possibilidade de olhar e falar, não sei o quê. O cara que não liga para quem está no nome do CEPROC, ele não vai ligar se você está devendo 1 milhão, se você está devendo R$ 2, igual. E o cara que liga, se for 50 centavos, ele vai te bloquear igual. Então, se você quer preservar o seu crédito, né, o seu nome limpo, então, efetivamente não pagar o imposto, ele já vai afetar o seu crédito, porque o governo manda para protesto, né? O IPTU, o IPVA. Se você já está com o nome sujo, né? IPTU e basicamente IPTU não faz diferença nenhuma, né? O que acaba acontecendo é que, se isso for para execução, então o governo primeiro protesta, aí passa algum tempo, né? 4, 5 anos, que é o suficiente, por exemplo, para um governo ruim já ter acabado, né? Se é que vocês me entendem, se vocês estão prestando atenção no que não está sendo dito, né? Passados 3, 4, quando chega perto de 5 anos, que a dívida tributária no Brasil prescreve em 5 anos, quando chega perto de 5 anos, o governo vai lá e entra com um processo chamado execução fiscal, que daí é realmente ir na justiça e cobrar esse valor de você. A execução fiscal acaba gerando bloqueio de dinheiro em conta bancária, certo? Então, se houver dinheiro em sua conta bancária, ele pode vir a ser bloqueado para pagamento desses débitos. O que não gera bloqueio é cartão de crédito pré-pago, a princípio não gera bloqueio, Bitcoin não gera bloqueio, ouvi dizer por aí, não sei se é verdade, certo? Me disseram, e eu tendo a duvidar, que o Bitcoin é impossível de ser bloqueado por ordem judicial se não estiver na corretora. Se está na corretora, você não tem Bitcoin. Você tem, me disseram, eu não sei. Se está na corretora, você tem uma promessa futura de poder sacar Bitcoins lá na frente, certo? Então, dinheiro, Bitcoin em corretora não existe, certo? Pode sim ser bloqueado, né? Agora, Bitcoin em carteira, segundo me disseram, não sei se é verdade, não pode ser bloqueado porque simplesmente não tem como dar uma ordem para a sua carteira e o governo sequer tem como saber que aquela carteira é sua, a não ser que você declare. Beba água. Essa dívida de IPTU, ela vai se acumular e lá no futuro ela pode virar uma execução fiscal que pode vir a gerar bloqueios. Mas se você já está devendo na praça e você já tem execuções fiscais ou não fiscais contra você, você já tomou as medidas necessárias para evitar bloqueios na sua conta, certo? Então, passa a ser só mais uma dívida igual qualquer outra que você já tem. E como eu já falei, quem deve 2 mil é a mesma coisa que dever 1 milhão. As cautelas de dever no Brasil são exatamente as mesmas, certo? Então,
Qual é o problema do IPTU? O problema do IPTU é que se ele acumular demais, o seu imóvel pode ir para leilão para pagamento dessa dívida, certo? Então, sobre o IPTU, vamos parar aqui. O IPVA do veículo é exatamente a mesma coisa que o IPTU. O IPVA entra na cobrança, você não pagou, o que vai acontecer? Ele vai ser protestado. Após ser protestado, se acumular um valor muito grande, ele pode gerar um processo judicial com uma execução fiscal. Então, especificamente no caso do IPVA, o que acontece? Uma vez devido o IPVA, você pacificou-se na jurisprudência durante um bom tempo que o veículo não poderia ser apreendido pela falta de pagamento do IPVA. Só que daí o governo, né, lógico, precisa fazer o pagamento dos serviços públicos gratuitos e de qualidade, né, que você recebe. Ele achou um jeito de cobrar. E como é que ele achou o jeito de cobrar? Existe o IPVA e existe o licenciamento do veículo. E sem o pagamento do IPVA, você não consegue fazer o licenciamento do veículo. E a falta de licenciamento do veículo pode sim gerar a sua apreensão em caso de haver uma verificação dessa documentação, certo? E daí nós entramos de volta naquela situação de não faz diferença quanto você deve. Se você deve um IPVA ou se você deve 10 IPVAs e 10 licenciamentos, a consequência é a mesma, né? Então, algumas pessoas acabam utilizando no Brasil os veículos chamados de piseira, né? E o que é o piseira? É o veículo que muito provavelmente a pessoa comprou, né? Ou a pessoa faleceu e não foi feito inventário, ou a pessoa deixou de pagar o IPVA um ano, acabou deixando de pagar outro, e daí acabou ficando muito IPVA acumulado, e tinha mais umas multas lá, e ele simplesmente chegou à conclusão que não valia a pena pagar todas essas dívidas, e ele simplesmente passou o carro para frente, né, no nome de outra pessoa, né, e a pessoa começou a conduzir esse veículo, né. Então é um veículo que está no nome de um terceiro lá, está devendo um monte de PVA, está devendo um monte de multa, porque como não faz diferença se você deve um IPVA ou se você deve vários IPVAs, né? A renovação do licenciamento não se dá de qualquer forma, né? Então algumas pessoas elas acabam utilizando o veículo piseira, por quê? Porque daí ela não paga nada, não paga multa, não paga IPVA, não paga licenciamento, não paga nada, e se apreender o carro, ele simplesmente perde aquele veículo e vai lá e compra outro piseira, certo? Então, no caso do IPVA, ele pode deixar de ser pago, não é sonegação, é só dever o imposto, porque ele é calculado especificamente pelo governo, tá? E ele vai acabar gerando um débito em seu nome, que pode ir a protesto, pode ir a execução posterior. No caso de IPVA, como o governo consegue apreender o veículo, ele acaba não indo atrás da execução, né? E muitos desses veículos eles acabam ficando flutuando no mercado como veículo piseira, que se paga um preço muito abaixo de mercado, porque esse veículo não pode ser registrado no seu nome, e ele é um veículo da sorte grande, é tipo jogar no tigrinho, né? Só que é com menos chances de dar errado. Porque daí você fica andando com o veículo, se te pegar numa blitz, você perde o veículo. Se não te pegar, você fica andando com ele até ele se desfalecer e deixar de existir, certo? E daí nós entramos no ponto do imposto de renda. E o imposto de renda, ele é um imposto um pouco diferenciado, por quê? Porque o imposto de renda, ele depende da história que você conta para o governo, certo? Então, se você contar a história certinha para o governo, você acaba pagando mais impostos, certo? Se você contar a história mais ou menos, mas não é bem a verdade, mas está próximo de ser, né? Está próximo de ser. Ele vai acabar. Ele vai acabar passando. Um amigo meu, que não sou eu claramente conto até o último centavo para o governo do que eu ganho, né? Mas esse amigo meu, que não sou eu, o que ele faz? Ele vem contando uma história para o governo há muitos e muitos anos.
há muitos e muitos anos, certo? E daí o que ele faz? Na hora que ele vai fazer o imposto de renda dele, ele conta a história, certo? E ele põe lá o desconto simplificado. Por quê? Porque o desconto simplificado, ele é simplificado. O desconto simplificado, ele é um acordo feito entre você e o governo, que é o seguinte: olha, governo, eu não tenho todas as notas, eu não tenho tudo, eu não tenho todos os detalhes. Então, assim, eu ganhei isso, certo? Então faz o seguinte, eu não guardei comprovante, eu não guardei nada, né? Faz assim, você me dá um desconto presumido sobre o que eu gastei com educação, o que eu gastei sobre saúde e o que eu gastei com os meus dependentes, certo? Então, ao invés do governo olhar linha a linha da sua contabilidade para verificar se realmente você gastou aquele valor exato com o seu dependente, com saúde, com aquelas hipóteses de desconto do imposto de renda, você chega a um acordo e fala, olha, eu não tenho toda a documentação, né? Então faz o seguinte, presume-se que foi isso, né? E esse meu amigo, ele toma o seguinte cuidado. Ele faz esse desconto e ele conta para o governo o suficiente para pagar um pouquinho de imposto. Os R$1.000, vai dar uma parcelinha de R$90, certo? E ele encaminha essa história para o governo dessa forma, né? Ele conta essa história, põe no desconto simplificado e coloca para pagar um pouquinho, certo? O que fará com que um homem de azul vá puxar no computador dele e conferir a sua declaração de imposto de renda? São duas coisas que fazem o homem de azul ir lá conferir, né, ponto a ponto do seu imposto de renda. O primeiro é pedir restituição para o governo, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o governo, ele se ofende um pouco quando você sonega o imposto, né? Você tinha que ter pago R$1.000 de imposto para ele, mas você escondeu um pouquinho, você pagou só 500, né? O governo, ele se chateia, fica chateado, porque daí aquela lagosta não dá para comprar da lagosta azul, só dá para comprar da lagosta normal, né? Aquele filé, né? Aquela picanha, né? Não dá para ser do Yagu, né? Mas ainda dá para comer a picanha e ainda dá para comer a lagosta, né? Com o seu suado dinheirinho, né? Além de fornecer, né, serviços públicos gratuitos e de qualidade, né? Então, ele se chateia. Agora, ele se ofende, tá? Ele leva para o pessoal, ele leva para o coração. Quando você pede restituição, aí, meu amigo, aí o troço pega, aí o bicho pega, entendeu? Aí ofende. É mais feio, pedir restituição é mais feio que encoxar a mãe no tanque, né? Do ponto de vista do governo. Então, o que acontece? Por quê? Porque o governo já recebeu o dinheiro, ele já gastou com a lagosta, ele já degustou a lagosta, né? E daí você vem pedir de volta, Então não é, se você perde o dinheiro de volta, significa que não só no mês seguinte ele não vai poder comprar a lagosta azul, esmeralda, como ele não vai poder comer a lagosta, ele vai ter que comer só camarão no outro mês, porque o dinheiro que ele tinha reservado para comprar aquela lagosta, ele vai ter que devolver para você, certo? Então, isso ofende absurdamente o governo, né? Então, o que você faz, né? Você não, nem eu, nem você, nem outras pessoas, né? As pessoas feias, bobas, caras de melão, que não querem pagar o preço da civilização, né? O que essas pessoas fazem, né? Para evitar que o governo leve a mal, né? O que faz? Conta uma historinha lá, põe no desconto simplificado e paga um pouquinho. Bem menos do que devia, mas paga um pouquinho, porque daí não cai na malha fina,
né? E não caindo na malha fina, não há sonegação. Não há sonegação, certo? O mesmo se dá com o pequeno empresário e com o grande empresário, né? O que acontece? Seja razoável, seja razoável. Se você tem uma renda mensal, vamos dizer, de 10 mil reais, né? Uma pessoa física, né? Trabalha autônomo, né? Tem uma renda mensal lá de uns 10 mil reais, né? Declara lá que ganhou 7, né? 7. Faz o desconto simplificado, né? Faz o desconto simplificado, ainda paga lá, né? Vai dar uns 1.500, 2.000. Então, vamos dizer que você ganha 5, né? 5. Tem uma renda mensal de 5. Já estaria na faixa máxima do imposto, né? Então, o que você faz, né? Você não, né? O cara que é feio, bobo, cara de melão, né? O que ele faz? Ele declara uns 3. Declara uns 3, né? Porque ainda vai pagar o imposto. Ainda vai pagar um pouquinho lá, né? Todo mês, mas vai pagar menos. Vai pagar menos. E vai fazer o desconto simplificado. Então, o imposto lá, né, os 3 mensais, com o desconto simplificado, vai ser considerado 2.700, vai pagar um pouquinho de imposto, não vai pedir restituição de nada, e ainda vai receber um montante lá, né? O governo vai receber um montante lá, ele vai olhar, recebi, né? Não deu para comer a lagosta azul, mas ainda deu para comer a lagosta, então fica tudo certo, né? Chegamos a um resultado onde você finge que pagou, o governo finge que recebeu, e fica tudo certo, tá? Mas eu tenho uma renda um pouco maior, né? Então ganhei um pouco mais, ganhei lá uns 10 mil reais, né? Então, o que essa pessoa feia, boba, cara de melão vai fazer? Ela vai abrir uma empresa, e ela vai faturar parte dos 10 mil reais dentro da empresa, aonde ele vai mensalmente, né, declarar uma certa quantidade de imposto, né? Então, vamos dizer, você ganha 10 mil reais, aí você fatura pela sua MEI, né, ou pela sua microempresa, você fatura lá, de fato, né, realmente consegue uns 10 mil, né? Aí você tem os teus custos lá, aluguel, luz, etc. Sobra na real, vamos dizer, uns 5, 6, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar e vai pagar um pouco de imposto, né? Você vai dizer, né? Você não, nem eu, nem você, né? O cara que é feio, bobo, cara de melão, ele vai pegar e vai contar para o governo que ele faturou, né? Descontando aquele cara que não pediu o CPF na nota, descontando aquele cara que pagou no Pix, descontando aquele cara que pagou em dinheiro, né? A pessoa vai declarar que faturou uns 8, uns 7, né? E vai pagar um imposto sobre isso. É importante pagar esse imposto, certo? E daí o resto ele vai distribuir como lucro para ele mesmo. Por quê? Porque daí no imposto de renda isso entra como distribuição de lucros, valor não tributável, né? É renda não tributável. Fica explicado por que você movimentou 6, 7 mil na sua conta pessoa física, mas não é tributável. E o resto do valor você declara. Tá? Sempre declare. Sempre use a faixa de pessoa física, de rendimentos isentos de pessoa física na sua declaração de imposto de renda. Ah, mas eu não tive nada de renda nesse mês, era só da loja mesmo. Declare que você teve. Então, eu recebi 6 mil de rendimentos não tributáveis de distribuição de lucro da minha lojinha, não ganhou mais nada no mês. Até onde que é não tributável dentro da faixa do imposto de renda? Vamos consultar aqui. Até 2.259 é não tributável, certo? E de 2.259 até 2.826, você vai pagar 7,5% de alíquota no imposto de renda, né? Então, o que você vai declarar para o fisco? Você vai declarar, mesmo que você não tenha ganho, você vai declarar que você ganhou 2.500 por mês, tá? Por quê? Por que isso? Porque, como eu falei no começo, né,
Trata-se de uma história a ser contada para o governo, né? E essa história, ela vai ser contada de ano a ano. Então, vamos dizer que você, de fato, não teve 2.500 de renda mensal por ano, mas você aproveitou aquela faixa. Aí, no outro ano, você conseguiu uma renda mensal de, vamos dizer, 4.000 por ano. Você vai declarar os 4.000? Não, você vai continuar declarando que você tem a renda mensal de 2.500. Por quê? Porque se você fizer a soma, 2.500 vezes 12, você tem 30.000 num ano. Aí no outro ano, mais 2.500 vezes 12, então vezes 2 você tem 60.000. Significa que se aparecer um carrinho no ano seguinte, na sua declaração de imposto de renda, e o carrinho vai aparecer e o governo vai ficar sabendo, porque se você não comprou piseira, o carro vai estar registrado no seu nome, certo? Da onde que surgiu os 30.000 para comprar o carro? Dos 1.500 que você recebeu de forma praticamente isenta no ano anterior, certo? Você entendeu o que eu falei? Você sacou qual que é o negócio? Espero que tenha entendido. Lembrando de forma clara e evidente que isso aqui não é um guia de como fazer esse tipo de coisa, não é para fazer, é para pagar tudo bem certinho, bem certinho, tudo declaradinho. Declare seus bitcoins, né? Declare seus moneiros, né? Declare que você tem um computador lá minerando, né? Minerando direto, né? Sem fonte, né? Sem precisar fazer a transação via corretora, né? Aquele dinheiro que vem direto, né? Declare tudo, né? Governo, eu te amo. Governo, eu te amo. Essa declaração, governo, 2 declarações, né? Na hora que pagar o imposto, governo, eu te amo, e a segunda declaração. Não vai gastar tudo numa prima só, né? Então, deixando claro, tá? É para pagar, isso é uma questão hipotética, inclusive, né? Eu sei que o meu público tem muita gente que tem o sonho de fazer concurso para auditor fiscal, né? Então, esse vídeo é um guia para os futuros auditores fiscais que virão aqui no meu canal. O pessoal adora um concurso aqui no meu canal, né? Sonho virar valoroso servidor, especialmente da área de recuperação de créditos fiscais, né? Então, é hipotético, tá? O cara que é feio, bobo, cara de melão, ele faz desse jeito em relação ao imposto de renda, certo? E se a gente pegar e tratar da empresa, né, como é que funciona em relação à empresa? A empresa também, ela costuma ser mais fiscalizada do que as pessoas físicas, e quando você começa a entrar numa empresa que começa a entrar num tamanho um pouco maior, começa a ter uma fiscalização um pouco maior, mais automatizada. Hoje em dia, quando você compra do fornecedor, ele é obrigado a emitir a nota fiscal, aí o governo consegue monitorar mais. A questão do sigilo fiscal, ela é mais mitigada em relação à empresa, certo? Mais mitigada em relação à empresa, só que a empresa, ela tem uma situação mágica que acontece, que é a seguinte: a empresa é uma ficção legal. Em que sentido, né? A empresa, na verdade, ela não existe. Ela é um amontoado de burocracias. Só que praticamente no Brasil não há uma limitação do número de empresas que uma pessoa física possa ser sócia, né? O que há de limitação é, você tem uma empresa no Simples, certo? Outras empresas no Simples, o governo tende a somar o faturamento dessas empresas para excluí-las do Simples. Mas se você tem várias empresas e cada empresa tem um objeto social, ou seja, a declaração da atividade que se dá ao governo do que ela faz completamente diferentes, essa soma ela fica mais difícil. E essas somas, em gerais, elas demandam processo judicial. E processo judicial, mesmo quando é feito pelo governo, ele é demorado e também é um
uma movimentação do governo que demanda os servidores públicos de maior custo para o governo, né? São juízes, são promotores, são judiciários, os prédios da justiça, aqueles prédios maravilhosos, com aqueles mármores maravilhosos, né? Aquele custo absurdo, né? E tal. Então, se há limitação dos azuizinhos para lhe fiscalizar, a limitação do judiciário é muito maior, certo? Então, o que acontece? Quando você tem uma empresa mediana, né, pode vir a acontecer por problemas de fora da sua capacidade de controle, que essa empresa aqui, nesse mês, não consiga pagar os impostos. No outro mês, não consiga pagar os impostos. No outro mês, não consiga pagar os impostos. No outro mês, não consiga pagar os impostos. Até chegar num ponto onde essa empresa vai para a execução fiscal. O Estado entra com uma ação, vai ao judiciário para buscar a execução dessa empresa, né? E daí tem que citar o empresário, né? Localizar a empresa, citar o empresário, e essa empresa ela pode chegar à conclusão aonde ela simplesmente não tem bens nem valores para arcar com essa execução, certo? Qual é o passo seguinte? O governo dificilmente pede falência de empresas, pelo menos eu desconheço qualquer caso, e ele passa a buscar a responsabilização do empresário, da pessoa física, né? Então, vamos tirar o IPTU, o IPVA, vamos deixar o imposto de renda aqui, né? E vamos ligar essa empresa a esse empresário. Então, esse empresário é dono dessa empresa. Essa empresa, por motivos alheios à sua vontade, não conseguiu pagar os impostos. Com a dificuldade de pagar os impostos, ele não conseguiu mais crédito na praça. Com a dificuldade de crédito na praça, o governo foi lá, protestou, ele perdeu o crédito, etc, etc, etc. E a empresa ficou pequenininha. Aí o governo, né? A empresa está pequenininha, mas o empresário ainda tem um patrimônio, tem uma renda pessoa física, que ele sempre declarou, R$ 2.500 por mês e tal. E o governo, ele vai querer vir e pegar aqui a pessoa física. Só que o que diz a lei? Diz a lei que essa empresa aqui, o empresário só pode responder pelas dívidas dessa empresa aqui, se essa empresa for encerrada irregularmente. Então, o que acontece? Dever imposto não é crime. Se você declarou um imposto, mas não pagou, não é crime. E o governo só pode cobrar de você, pessoa física, de você, empresário, se essa empresa tiver sido encerrada irregularmente, certo? Então, o que essa empresa pode fazer? Ela pode fazer o seguinte: ela mantém o endereço, ela informa no processo qual é o endereço dela, certo? Ela informa no processo todas as informações que o juiz requisitar. Toda vez que for um oficial de justiça lá na empresa, recebe o oficial de justiça, fala: sim, senhor, como está? O senhor gostaria de tomar um belíssimo... O senhor gostaria de entrar e tomar um belíssimo café, né? Professor Girafales, receba o oficial de justiça como como a dona Florinda recebia o professor Girafales, né? O senhor gostaria de entrar e tomar um café? O senhor gostaria de entrar e tomar um café? Né? Por quê? Porque se o oficial de justiça certificar que a empresa está lá, que ele foi recebido, que ele inclusive tomou um belíssimo café, né? Simplesmente não cabe a chamada desconsideração de personalidade jurídica. Simplesmente trata-se de uma empresa que não tem como pagar os seus débitos, certo? Né? Cabe ao governo, então, né, criar um plano para melhorar a vida dessa empresa. Correto? Né? Poxa, mas daí eu vou ficar ganhando os meus 2.500 imaginários? Não. Nada impede que essa pessoa abra outra empresa, é outro CNPJ, não tem dívidas, certo? Outro CNPJ sem dívidas,
e exerce a atividade. Não, mas é a mesma atividade que a outra exercia. É a mesma atividade, mas não é a mesma empresa. Ah, mas como é que você consegue ganhar dinheiro com essa e não consegue ganhar dinheiro com essa? Deu azar. Deu azar. Infelizmente deu azar. Felizmente deu azar. Olha que coisa. Fico triste. Muito triste, né? A empresa que tem um monte de dívida, deu azar, não dá lucro, né? E a outra deve ser os astros, né? O alinhamento dos astros faz com que numerologia. A única explicação é numerologia, né? Aquele CNPJ ali dá lucro e o outro não dá, por pura numerologia. Diga nos comentários se você acredita em numerologia para mim, por favor, né? E esse é um ciclo que pode ser repetido quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Essa empresa deu azar, abre outra, né? Aí essa aqui deu azar, abre outra. Abre outra. Ah, mas César... pois é. Né? Não fui eu que criei as regras. Certo? Lembrando sempre que não estou recomendando que ninguém faça isso. Tá? Estou recomendando que pague o imposto, pagar tudo, declarar tudo, senão depois você fica sem os serviços públicos de qualidade, gratuitos e de qualidade, né? Depois vai reclamar. Né? Então, por favor, paguem tudo. Eu pago tudo. Recomendo que todo mundo pague tudo, né? Pessoal aí do chat, por favor, pague tudo e declare seus bitcoins. Certo? Certo? Estabelecido esse ponto, vamos à análise, né, do que aconteceria se todo mundo fizesse isso, né, e porque o imposto está caro, deixasse de pagar o imposto. Para que vocês entenderam como que quem é feio, bobo, cara de melão faz para evitar o pagamento de impostos, né? Algumas são sonegação, algumas são simplesmente não pagamento, dívida normal. Ah, não, peraí. Então, entendido como que, hipoteticamente, se você fosse muito mau caráter, né, e não amasse o governo de coração, fosse uma pessoa feia, boba, cara de melão, né, que não quisesse pagar os impostos, como que poderia aplicar essas situações para fazê-lo, o que, ressalto mais uma vez, se trata de meramente um estudo hipotético para nós repudiarmos ao máximo, né? Para não fazer nem por engano, para não se enganar e não acabar esquecendo de declarar o Bitcoin. Se hipoteticamente fizessem isso, né? E o que aconteceria? Né? Respondendo a pergunta do vídeo, o que aconteceria? Então vamos ao desenho do que aconteceria. Né? Então nós temos que entender que o governo ele funciona com uma coisa que chama orçamento. Certo? E o orçamento, ele é uma peça de adivinhação. Estou falando sério. É uma peça de adivinhação. Eu acho que. É na base do eu acho que. Então, o que o governo faz? Ele projeta a arrecadação que ele teve no ano anterior, ele coloca a carga tributária que ele tem e ele imagina quanto que ele acha que ele vai conseguir tomar de você durante o ano. E daí ele projeta como que ele vai gastar esse dinheiro que ele projeta que vai ganhar. Ganhar não, né? Tomar. Né? Até porque ele não está jogando no Tigrinho, né? E se você não pagar, virão homens armados de fuzil na sua casa, os parceiros dos CACs, para lhe cobrar. Então, esse é o dinheiro que ele imagina que ele vai tomar de você. Né? E como é que ele faz? Ele põe o orçamento, né, no começo do ano. E esse orçamento é, então, dividido de forma mensal. Então, ele vem aqui. É feito o orçamento de forma, vamos dizer, anual. Né? E daí o governo vai lançando os seus gastos dentro desse limite do orçamento, né? E o orçamento acaba tendo projeções trimestrais, semanais, o orçamento
ele se parece mais com isso aqui, né? Então, o primeiro trimestre vai arrecadar isso, aí o segundo trimestre vai arrecadar aquilo, aí o terceiro trimestre vai arrecadar um pouco mais, né? Aí o quarto trimestre vai arrecadar um pouco mais, e assim vai indo, né? E assim ele projeta o orçamento, né? Projeta o que ele vai gastar com base em eu acho, com base em puro eu acho. E daí ele pega os diversos ministérios e põe dentro do orçamento quanto dinheiro vai para cada lugar, né? E daí que surgem as emendas parlamentares, né? Então, vamos dizer, o governo foi lá, vamos dizer que esteja só 3 ministérios, né? O governo foi lá e dividiu lá. Então, o governo foi lá e dividiu lá. É tanto para o Ministério da Saúde, aí mais tanto para o Ministério para a Segurança, né? E mais tanto lá para a Educação, né? Aí, esse dinheiro, o que o parlamentar faz? Aqui está para o Ministério da Educação, é o ministro da Educação que vai definir aonde que ele vai gastar. O que o parlamentar pode fazer? Ele pode pôr uma emenda aqui dentro da educação, dizendo, não, esse valor aqui, dentro desse valor que tem já previsto do total, esse valor vai para a escola tal, para o projeto tal específico, né? Para o projeto tal específico. Então, a emenda parlamentar nada mais é do que, ao invés do ministro gastar o dinheiro, dizer aonde vai gastar o dinheiro, é um parlamentar que vai dizer aonde vai gastar o dinheiro, né? E chama emenda parlamentar, porque quem faz o orçamento geral é o Congresso, certo? Só que o que acontece? O governo costuma ser otimista. Então, ele previu, né? Vamos dizer aqui, semestres, nós temos 4 semestres no ano, né? O governo previu uma arrecadação dessa. Na prática, se o pessoal for feio, bobo, cara de melão, né? Ele vai arrecadar menos. Só que o gasto aqui, ele continua igual. Então, no primeiro trimestre, apesar desse orçamento aqui não ter acontecido como previsto, o gasto vai acontecer como previsto. Por quê? Porque o governo ele vai esperar de que a arrecadação desse mês seja compensada com esse mês, né? Na lógica, né? O primeiro trimestre foi a menos, mas lógico que o segundo trimestre vai melhorar e vai vir a mais, né? Vai vir a mais? Não vai vir a menos, né? E daí o gasto aqui continua igual, né? Até um pouco maior porque bancou aqui. E no terceiro trimestre vem menor de volta, né? E o gasto continua o mesmo. E daí, quando chega no último trimestre, que você já tem um acumulado de sucessivas frustrações da arrecadação, acontece o que a gente chama de contingenciamento. Que o que é? O orçamento ele é uma peça de ficção que trimestre a trimestre, ou mês a mês, ou dia a dia, ele vem se tornando realidade, certo? Ele é um orçamento e depois ele passa a ser um gasto executado. Então, vai chegar no final, foi orçado toda essa quantidade, vai chegar no final, o resultado final do orçamento é isso aqui. É isso aqui, né? Não era o que se esperava. E os gastos, eles ainda estão previstos. E daí acontece o que a gente chama de contingenciamento. E o que é contingenciamento? Contingenciamento é quando o governo fala para os ministérios assim, desculpe então, mas não tem dinheiro. Desculpe então, mas não tem dinheiro, né? Aí todos aqueles contratos que o governo tinha feito, né? Os servidores públicos pendentes de receber, os repasses de Bolsa Família, tudo isso, o dinheiro não está lá, o dinheiro não existe. É o governo dando calote. E daí o que o governo tem que fazer para cobrir isso? O governo tem que fazer o que toda pessoa que não controla seus gastos tem que fazer. Ele tem que pegar e pedir emprestado para complementar. E ao pedir emprestado, o que acontece? O governo fixa as taxas de juro pela qual ele vai pegar esse dinheiro emprestado. E esse dinheiro emprestado, ele vem
dos mesmos trouxas pagadores de DARF que passaram um ano sendo roubados pelo governo. E daí é a hora do trouxa pagador de DARF olhar para o governo e falar: bom, amigo, nós sabemos que não há amizade entre nós, né? Porque na hora de me cobrar não teve desconto, né? Então, como você já tentou me tomar todo o dinheiro que você podia, né? E agora você precisa que eu lhe empreste esse dinheiro, né? A menos que seja muito vantajoso, né? A taxa de juros tem que ser alta. E é por isso que, por exemplo, no governo Lula, nós temos de volta as maiores taxas de juros desse país. Por quê? Porque aconteceu isso aqui no final do ano. No final de 2024 teve contingenciamento. Um monte de órgão público ficou sem receber. E o governo teve que dar seus pulos para conseguir fechar a conta. E é por isso que o Congresso tá de mal. Ficou de mal com o governo. Hashtag chateado. Então, respondendo objetivamente a pergunta, o que acontece com o governo se as pessoas decidirem que o imposto está caro e, portanto, não vale a pena pagar? Vale a pena correr o risco, ficar um pouco com o nome sujo, até porque já tem muita gente que já está mesmo, né? Vale a pena aguardar que a máquina paquidérmica do governo se mova, né? E deixe de pagar nesse momento. O que vai acontecer é isso. Frustração de receita, falta de dinheiro no orçamento, necessidade de captação desse dinheiro no mercado, aumento da taxa de juros, impossibilidade de pagamento das emendas, porque as emendas serão feitas pelos deputados, mas não haverá dinheiro para pagá-las, certo? E daí o Congresso fica de mal com o governo. E a gente sabe, e eu digo isso há bastante tempo, que não existe essa história de precisar de crime de responsabilidade para fazer impeachment. Impeachment se faz até por falta de bom dia. É um processo político, não é um processo jurídico. A única coisa que precisa para impeachment é vontade do establishment, ou seja, os políticos que estão em Brasília não conseguindo aquilo que eles querem porque o governo não tem dinheiro para lhes pagar. E 2, insatisfação popular pelo fato de que o governo tomou todo o dinheiro das pessoas e, para completar o seu orçamento e não tomar um impeachment, teve que aumentar as taxas de juros para captar dinheiro no mercado, e ao aumentar a taxa de juros para captar dinheiro no mercado, ele, para todos os efeitos, imprimiu dinheiro, gerou inflação e somou a inflação com a dificuldade de atividade econômica, porque o governo concorre com o cidadão na obtenção de crédito na praça, e aquele dinheiro que ele poderia usar para comprar uma máquina, comprar um bem de consumo, melhorar a sua vida em 10 vezes sem juros, ele não vai conseguir comprar, ou se comprar vai pagar muito mais caro, e nós temos a soma da insatisfação dos congressistas com o governo pelo descumprimento dos repasses de valores combinados, com a insatisfação da população com a alta taxa de juros e com a inflação desenfreada causada pelo fato de que o governo gastou mais do que arrecada. E quando o governo gasta mais do que arrecada, na prática ele injeta um dinheiro na economia que não estava presente na economia. Esse dinheiro aqui em vermelho, a uma parte o governo imprime, uma parte ele pega empréstimo. O fato é, o dinheiro que foi impresso, ele não existia, e na hora que ele entra na economia, ele dilui o dinheiro que você tem, e esse dinheiro que é emprestado ao governo,
ele sai da economia formal ou ele sai das poupanças das pessoas, ou seja, ele sai do setor produtivo que concentra o dinheiro e aumenta o seu valor. Quando você tem mais produtos para a mesma quantidade de dinheiro, o valor do produto cai, ou no mínimo se mantém. Agora, quando você tem mais dinheiro, quer porque esse dinheiro saiu de uma aplicação onde ele não estava circulando na economia, foi entregue para o governo e o governo injetou na economia para pagar as suas compras, as suas atividades, de qualquer forma, ele diluiu o seu dinheiro. Então, aumenta os juros, dificulta a produção de bens e serviços, a diminuição da disponibilidade de bens e serviços aumenta o valor do dinheiro, a diminuição da disponibilidade de bens e serviços aumenta o custo desses bens e serviços, e esse dinheiro que estava parado, que o governo toma para si emprestado e põe para rodar na economia, ou aquele dinheiro que o governo simplesmente imprime para botar na economia, tudo isso leva ao aumento do preço dos valores e à diminuição do valor do seu dinheiro, a diluição do valor do seu dinheiro. A título de ilustração, né, vamos imaginar que o seu dinheiro é este copo de Guaraná, né, Guaraná aqui, com gosto de Guaraná, né, sabor de Guaraná. O que o governo faz quando ele empresta esse dinheiro, né, parte impresso, parte emprestado, né, tirado das poupanças das pessoas, e a poupança é aquele dinheiro que não está circulando na economia, portanto ele não está disponível, ele não conta, por assim dizer, né? O que o governo faz quando ele faz isso? Ele pega e faz isso aqui, ó. Continua sendo Guaraná? Continua. Tem gosto de Guaraná? Pouquinho, mas bem pouquinho, né? E é a mesma coisa que acontece com o seu dinheiro. Ainda é dinheiro? É. Compra as coisas? Pouquinho, bem pouquinho. E como todos bem sabem, o que mantém um governo ou reelege um governo é basicamente a economia. Basicamente a economia. Então, respondendo às pessoas, o que aconteceria se as pessoas deixassem de pagar impostos? Muito provavelmente, um governo gastador como esse, chegaria rapidamente ao fim. Beleza? Então, gente, para esse vídeo é isso. Espero que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se eu cometi algum equívoco, apesar de ser especialista em direito público, eu não sou especialista em direito tributário e eu não pratico a sonegação de impostos, certo? Eu pago tudo bem certinho, porque eu sou um democrata radical tóxico. Né? Ganhou do que longe de mim querer prejudicar qualquer governo que esteja por aí, por mais terrível que seja, né? Então, por ser um democrata radical tóxico, né, eu quero evitar ao máximo que um governo democraticamente eleito seja prejudicado. Preste atenção no que não está sendo dito. Longe de mim sugerir qualquer coisa, né? Nem sei como é que isso poderia acontecer. Trata-se de uma mera confabulação que provavelmente está errada. Então, se você for um grande tributarista, etc., deixe nos comentários, explique onde é que eu errei, o que está errado, né? Faça as correções, por favor. E sugiro aos senhores que participaram desse vídeo, assistiram essa aula, né, que não coloquem em prática nada disso, porque é tudo hipotético. Tudo hipotético, certo? Então, gente, para esse vídeo é isso. Espero que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Meu Deus, a criançada gritando. Não dá para gravar um vídeo, né? Tava tudo quieto. Eu sentei para gravar o vídeo. Ai, cachorrada. Difícil.